ele está previsto na Constituição, que é a lei maior do país, né? E ele obedece a outras leis, as outras leis que são as leis chamadas infraconstitucionais, as leis ordinárias, que são aquelas leis que vêm abaixo da Constituição. E você tem as leis que definem como os partidos políticos se organizam, se há liberdade de organização partidária ou não, de como os partidos devem estar organizados, certo? De como se dá a relação, né, entre os partidos e o governo e o Estado brasileiro, e tem como se dá a disputa de poder nas eleições. E aí é o que a gente chama de sistema político partidário eleitoral. Não é uma reforma do Estado como um todo. Porque se fosse uma reforma do Estado como um todo, a gente teria que discutir como é que os poderes se relacionam, poder legislativo, executivo e judiciário. Eles são autônomos, independentes, mas tem que ter um equilíbrio e uma harmonia entre eles. Quando o Estado tenta interferir em outro Estado, quando um dos poderes, poder executivo, interfere no poder legislativo, desarmoniza a relação entre o poder executivo e o poder legislativo. Ou quando o poder judiciário, né, extrapola, vai além de suas competências e faz leis em lugar do legislativo, está gerando uma desarmonia, um desequilíbrio entre os poderes. E, lamentavelmente, isso acontece hoje. Quando o Poder Executivo manda tanta medida provisória para o Legislativo, está legislando em lugar do Legislativo. Certo? Porque quem deveria fazer lei seria só o Legislativo. Mas quando o governo manda tanta medida provisória que já tem peso de lei, ele está interferindo no Poder Legislativo. Ou quando o Poder Judiciário decide coisas que deveriam ser decididas pelo Legislativo, ele está interferindo, um poder interferindo no outro. Portanto, haveria necessidade de se rediscutir a relação entre os poderes e estabelecer de forma muito precisa o que é competência de um e do outro e onde começa a competência de um, onde termina a competência de um e onde começa a competência do outro. A reforma política não trata disso. A reforma política que está em jogo aí não trata disso. Quer ver outra coisa que poderia ser tratada do contrário? A distribuição do poder entre as três esferas. Por exemplo, o município, o Estado, a União. O município quase que não tem poder de fazer leis. O município tem poucas competências para fazer lei. Obedece quase todas as leis que obrigam o município são feitas no plano da União. A União decide todas as questões relacionadas a salário, a preço de produtos, a política de emprego, a política de juros, a política tributária, a política fiscal, a política econômica, de um modo geral, ela é feita pela União e impõe ao Estado e ao município o cumprimento dessas políticas. Por exemplo, a política de preço, a política de salário, a política de renda. O município obedece a essa legislação, mas o município não interfere na decisão sobre essa política. Por quê? Porque os municípios têm poder limitado, que é a esfera de poder mais próximo do cidadão. O Estado tem um pouco mais de poder, mas ainda muito inferior ao poder que tem a União. A União é que decide tudo, é que orienta tudo, é que governa tudo, que controla tudo. E esse modelo do Estado, de federação, é um modelo autoritário, um modelo centralizado, um modelo onde a União concentra tudo
municípios são obrigados a cumprir. E o Estado é obrigado a cumprir. Logo, nós temos um Estado autoritário, centralizador, né? E que só poucos mandam e todos devem obedecer. E isso não está sendo tratado na reforma política. Por exemplo, sabe outra questão? Por exemplo, a distribuição do bolo tributário. Todo mundo paga imposto? Não paga. Quem tem propriedade e quem não tem. Quem tem propriedade paga o chamado imposto direto. É aquele imposto que você paga pelo que vale o teu patrimônio, o teu imóvel. Mas se você não tem patrimônio, você consome, consome. Você consome alimentos, você consome roupa, você consome, né, outras coisas que a vida exige, medicamento, comida, você consome serviços. Só que você paga tributo sobre isso que você consome, que você necessita para a sua vida, igual a quem, ao patrão, ao dono do grande shopping center, o grande banco, o grande supermercado, e você é um consumidor comum. Você compra, você vai, usa o serviço do banco, você vai ao shopping, compra alguma coisa no shopping, você e o dono do shopping, você e o dono do banco pagam o mesmo imposto que está embutido naquilo que você consome. Esse copo d'água está embutido no preço desse copo d'água, sem você saber, o mesmo tributo que cada um de vocês paga é o mesmo tributo que um grande banqueiro, ao consumir um copo d'água, paga a mesma quantidade de tributo que qualquer cidadão que consome esse copo d'água. E você não sabe que paga esse tributo. Esse tributo chama-se um tributo indireto, um imposto indireto, que é o imposto mais injusto. Porque quando você paga o imposto pela casa que você tem, pelo menos é o teu patrimônio. Mas você pagar imposto igualmente, porque, por exemplo, o imposto de uma grande mansão, um grande prédio de negócio, a alíquota é superior àquela que você paga por sua casa pequena, média. Portanto, tem uma certa justiça, uma certa igualdade de tratamento. Mas quando você vai pagar o tributo daquilo que você consome, é um imposto indireto, e aí é injusto, porque todos pagam igualmente. Pior, a arrecadação desse tributo fica concentrada na União. A União fica com mais de 60% do bolo tributário. Por exemplo, no final do ano, o município, o Estado, o governo federal arrecadam todos os impostos, são muitos impostos. No final do ano, o governo arrecadou bilhões e bilhões de reais, e a distribuição depois que se faz entre as três esferas é desigual. A União fica com mais de 60%, os estados ficam com 20 e pouco por cento, o município fica com um pouco mais de 8, 10%, 11%, já foi menos. Antes da Constituição de 88 era 4%. Portanto, é injusta a distribuição dos tributos entre as esferas de poder do Estado. E, lamentavelmente, essa questão não está sendo tratada na reforma política. Portanto, eu fiz esse começo tão longo para dizer que essa reforma política é uma reforma limitada. Ela não mexe na organização política como um todo. Ela simplesmente está tratando do sistema eleitoral, de alguma coisa referente aos partidos, mas absolutamente não está mexendo no sistema político como um todo. E o que está se tratando na reforma política? Por exemplo, do ponto de vista eleitoral. O sistema eleitoral adotado no país é o chamado sistema proporcional. Votações proporcionais, né? E votando em indivíduos, é uninominal, você vota 1 a 1. O partido apresenta uma lista de candidatos e o cidadão, o eleitor, escolhe
qualquer partido, né, sem nenhum critério de quem vai votar. E aí ele vota, o vereador vota num partido, para prefeito vota no outro, para deputado estadual pode votar no partido, para federal vota no outro, vota para governador num, para presidente da república vota no outro, e vota no indivíduo, vota na pessoa, no candidato. É o chamado sistema proporcional uninominal, quer dizer, nome a nome, um a um, cada eleitor um voto, cada voto um eleitor. Esse sistema, ele está se propondo mudar. Qual seria a mudança que está se pretendendo? Mudar para, em vez de você votar num candidato, você votar numa lista de candidatos. E essa lista de candidatos seria uma lista de cada partido, ou seja, cada partido faria uma eleição interna, uma convenção interna, uma eleição interna, uma prévia, para definir uma ordem de candidatos seguindo, o primeiro, o segundo, o terceiro, o último, de acordo com a votação que se fizesse internamente ao partido. É o chamado votação em lista. Votação em lista pré-ordenada. No mesmo sistema proporcional. Só que a proporcionalidade vai se dar de chapa para chapa, de partido para partido. E aí você escolhe, não um candidato individualmente, mas você escolhe uma chapa de um partido que deve estar associada a um projeto político, a um projeto, a um programa, a compromissos de governo ou de representação do poder legislativo. É o sistema em votação ilícita. O mundo inteiro adota esse modelo, que é votação ilícita, pré-ordenada, partido a partido. E aí, o resultado final se dá o número de vagas que cada partido vai conquistar, é o quanto aquela chapa vai obter de votos para conquistar um determinado número de cadeiras no legislativo, seja Câmara Municipal, Assembleia Legislativa ou Câmara dos Deputados. Um outro detalhe nessa proposta é que essa votação ela deve seguir uma ordem, de gênero, quer dizer, uma candidata homem ou uma candidata mulher, uma candidata homem ou uma candidata mulher. Porque no Brasil, as mulheres somos mais de 50% e nós somos menos de 9% na Câmara. Diferente de outros partidos, de outros países, até perto de nós. A Argentina tem 40% de mulheres na Câmara de Deputados lá. Nós temos menos de 9%. Por quê? Porque nós não somos representadas proporcionalmente àquilo que nós somos na sociedade. E aí, o que se pretende para corrigir essa distorção é estabelecer uma alternância de nomes na chapa. O partido terá que eleger internamente metade de candidatos mulheres e metade de candidatos homens, ocupando alternadamente a posição na lista. No final da eleição, aquelas chapas e aqueles partidos que obtiverem o maior número de votos vai corresponder ao número de vagas que esse partido vai ocupar no Legislativo, Câmara, Assembleia Legislativa e Câmara Federal. Essa é uma mudança do sistema eleitoral. Obedecendo essa lista.